Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador e esse aqui é o quarto e último vídeo da série Introdução ao HTML. Se você ainda não assistiu aos 3 vídeos anteriores, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você está gostando dessa série, aproveita para se inscrever no nosso canal. É bem rápido para você fazer isso e vai ajudar demais o nosso trabalho. E no vídeo de hoje vamos desenvolver a página final do nosso site. Mas antes de cair para dentro do código, vamos entender melhor o funcionamento de 2 elementos muito utilizados no HTML. O primeiro é o elemento âncora, representado pela tag A, e quando ele recebe um atributo href, é criado um hiperlink, que é como são chamados os links no HTML. Href é igual a Hypertext Reference, que traduzindo para o português é a mesma coisa que referência do hipertexto. Quando o usuário clica no elemento âncora, ele será redirecionado para a URL que está no atributo href. A URL do atributo href pode linkar o usuário para diversos lugares. Por exemplo, para sites existentes, como o YouTube, se o valor do href for igual ao link do YouTube. Lembrando que tenho que adicionar o link completo, começando com https://. O usuário também pode ser linkado para páginas HTML existentes no meu projeto. Então, para redirecionar o usuário da página index.html para a página sobre.html nesse nosso projeto, eu adiciono um href que é igual a sobre.html. O usuário também pode ir para um número de telefone, se o href for igual a tel, o número do telefone com o DDD e o código do país. E ele ainda pode ser redirecionado para enviar um e-mail, se o href for igual a mail to, e o endereço do e-mail. Outro atributo que utilizamos bastante no elemento âncora é o target. Ele é responsável por definir se quando o usuário clicar na âncora, o endereço da URL será aberto na aba atual do navegador ou numa nova aba. Por padrão, o target começa com o valor _self. Sendo assim, o endereço da URL será aberto na aba atual. Se quisermos abrir numa nova aba, o valor de target tem que ser _blank. O segundo elemento que vamos ver é usado para criar uma tabela no HTML. Para isso usamos o elemento table. Cada célula da tabela pode ser adicionado por um elemento th ou um td. O elemento th define uma célula que contém um título, já o td define uma célula que contém dados. As tabelas são criadas linha por linha e criamos uma linha com o elemento tr. As linhas são compostas por uma mistura de tags th e td. Para facilitar nosso entendimento, vamos ver como podemos criar essa tabela com o nome de bandas e seus vocalistas e guitarristas usando o elemento table do HTML. Tcharam! A nossa tabela tem 4 linhas, ou seja, 4 elementos tr. A primeira linha tem 3 células de título th, com os títulos banda, vocal e guitarra. A segunda e a terceira linha tem 3 células de dados td. E a última linha tem um elemento th e um td, informando quantas bandas tem na tabela. Podemos reparar o atributo cospan, que faz essa célula th ocupar 2 colunas ao invés de apenas uma. As tabelas geralmente são divididas em 3 partes, o header, o body e o footer, semelhantes a uma página HTML comum. No header, usamos o elemento thead, que normalmente é a primeira linha da tabela e contém os títulos das colunas. No body, usamos o elemento thebody, e é onde ficam os dados da tabela. E no footer, o tfoot, normalmente a última linha da tabela, onde ficam a soma dos dados ou algo do tipo. Então, podemos reescrever a nossa tabela da seguinte maneira. Tcharam! A primeira linha fica dentro do thead, a segunda e a terceira ficam dentro do thebody, e a última linha no elemento tfoot. Bom, pessoal, então a última página que falta para a gente desenvolver aqui no nosso site é essa página de loja aqui desse nosso site. Então a gente pode olhar que nessa página, o header dela é bem semelhante, na verdade é igual à página sobre, que a gente já desenvolveu. Então a gente só vai pegar esse header e copiar aqui para dentro dela. Essa página da loja vai ter aqui primeiro uma seção de posters, que aqui nós temos 4 posters que estão à venda, né? E cada um desses posters a gente pode ver que tem o nome deles aqui, o título deles aqui em cima. Embaixo tem a imagem do pôster que está à venda e o preço do pôster com um botão de adicionar ao carrinho. Depois dessa seção tem uma seção de produtos, em que nós temos aqui uma camiseta e uma miniatura. E a gente pode ver que o formato, né, a estrutura aqui desses produtos é igualzinha à estrutura dos posters que estão aqui em cima.
E também tem uma seção de carrinho, que é como se fosse um carrinho de compras normal, em que tem uma lista dos produtos que estão adicionados ao carrinho com a quantidade aqui do lado. Também tem um botão de finalizar compra normal e também aqui o footer, que também é semelhante, é igualzinho ao footer que a gente já desenvolveu nas aulas passadas. Então eu vou vir aqui no VS Code e esse é o código que nós desenvolvemos na aula passada, na aula 3, que é o código do index.html, que é a homepage do nosso site. A única diferença é que aqui na pasta Images eu adicionei as imagens dos 4 posters aqui, do produto 1, que é a camiseta, e o produto 2, que é a miniatura. E todas essas imagens eu peguei no Google, eu só baixei e coloquei aqui dentro da pasta Images. Então, para começar a desenvolver essa página da loja, eu vou simplesmente copiar essa página sobre .html, colar e vou alterar o nome dela. Clicando com o botão direito, eu venho aqui em Rename e vou dar o nome para esse arquivo de loja.html. A primeira alteração que eu vou fazer aqui nesse arquivo é dentro do elemento head, aqui no title, que é o título da aba da página, eu vou trocar esse texto sobre por loja, que agora nós estamos criando a página da loja. Vou salvar e vou abrir esse arquivo aqui no meu navegador com a extensão Live Server. Aqui embaixo na direita eu clico em Go Live. E a gente pode ver que a página já foi aberta aqui no meu navegador. Então eu só vou reposicionar ela aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente desenvolver. Aqui e aqui. E agora sim, vamos desenvolver ela. Então, como eu falei, o header vai ficar idêntico ao que a gente já tinha feito, então eu vou deixar ele aqui, e o footer também, então eu vou deixar ele aqui. A única coisa que vai mudar é aqui dentro do nosso elemento main, que agora nós vamos ter essas 3 seções aqui, de poster, produtos e carrinho. Eu poderia colocar cada uma dessas seções dentro de uma div, semelhante ao que a gente fez aqui, mas eu vou usar um elemento novo que a gente não viu ainda no HTML. Então eu vou começar criando essa primeira seção de posters. E para eu criar uma seção genérica aqui no HTML, eu posso usar esse elemento section aqui. Tá? Esse elemento section vai criar uma seção genérica aí para mim no meu site. Então essa primeira seção tem esse título posters. Eu vou colocar esse título num elemento H2 e vou escrever posters. E aqui está tudo em minúsculo e aqui em maiúsculo, pelo motivo que eu já expliquei nas aulas passadas. E agora eu vou posicionar esses 4 posters aqui. Eu vou colocar esses 4 posters dentro de uma div. Então eu vou criar uma div aqui, que essa div vai ficar por fora desses 4 posters. E cada um desses posters vai ficar dentro de uma div. Então eu vou criar mais uma div aqui, e essa div aqui é a responsável por esse primeiro poster. Então eu posso ver aqui, nesse primeiro poster, que nós temos o título, o nome desse poster, que está destacado ali. Então eu vou colocar ele num elemento strong, e o nome dele é poster 1. Depois desse título eu tenho aqui a imagem do poster. Eu vou adicionar essa imagem com aquele elemento img que a gente já viu. Aqui no atributo source eu vou ter que passar esse arquivo aqui, poster1.png. Então para isso eu vou na minha pasta images e dentro dela eu vou pegar o poster1.png e no atributo alt, que é o texto alternativo, eu vou adicionar o texto poster1. E depois dessa imagem aqui, a gente pode ver que temos o valor dela, quanto que ela custa, e ao lado o botão de adicionar ao carrinho. Como esses dois elementos estão na mesma linha, eu vou colocar os dois em volta de uma div. Então eu vou criar aqui uma div, e em primeiro aparece o valor, esse valor eu vou adicionar dentro de um elemento span. Aqui eu coloco o valor de 29,99, e depois desse valor tem aquele botão que eu vou criar com o elemento button. Esse botão é do tipo button mesmo, é um botão normal, que dentro vai estar escrito adicionar ao carrinho. Tá? Se eu salvo isso daqui agora e volto no nosso projeto aqui, nós já podemos ver que a nossa seção poster foi criada. Aqui está o título do poster 1, a imagem e o preço e o botão de adicionar ao carrinho. O que a gente pode reparar é que aqui no layout principal, esse texto poster 1 está numa linha diferente dessa imagem, do poster 1. E aqui não, por quê? Porque esse elemento strong que nós colocamos aqui e o elemento image são por padrão um comportamento, eles têm por padrão um comportamento do tipo inline, por isso que eles estão na mesma linha.
A gente vai alterar eles para ficar um em cada linha depois no CSS, quando a gente for estilizar o nosso site nos próximos vídeos, mas por hora a gente pode adicionar aqui entre o strong e o elemento img uma quebra de linha com o elemento br, né, o break row. Daí a gente já pode ver que cada um está ocupando apenas uma linha. E agora vamos criar os outros 3 posters. E como eles têm a mesma estrutura, eu posso simplesmente copiar essa div que fica por volta do poster que eu criei e colar ela mais 3 vezes, que já vai aparecer aqui mais 3 posters, e é claro que eles estão iguais. Então eu vou agora alterar os dados deles aqui para ficar com os mesmos dados desse template original. Beleza, galera, alterei todos os dados aqui para deixar igualzinho ao template original. Se eu salvo isso daqui e volto aqui no nosso desenvolvimento, eu já posso ver que os 4 posters estão colocados aqui com o preço certinho e a imagem deles, de cada um. Então nós já criamos essa primeira seção de posters, vamos criar a segunda seção, que é a seção de produtos. Então eu venho aqui no final desse elemento section, e depois dele eu vou criar mais uma seção, outro elemento section, e que nesse caso o título dessa seção vai ser o texto produtos. E aqui nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos ali em cima. Então vamos colocar uma div que vai ficar por volta desses 2 produtos aqui. E como eu tinha comentado, a estrutura, né, desses produtos é igualzinha à estrutura desses posters aqui em cima. Então eu posso simplesmente copiar uma div aqui que fica por volta de um poster e vou colar 2 vezes. E agora eu só vou alterar esses dados, né? Essa primeira div aqui é a div da camiseta. Então, esse strong vai estar escrito aqui nele, camiseta. A imagem que eu vou pegar dele, eu coloquei o nome de produto 1.png e o texto alternativo, eu vou colocar camiseta e vou alterar aqui o preço também para R$ 39,90. E aqui no segundo produto, é o produto da miniatura. A imagem que eu vou querer pegar, eu coloquei o nome produto 2.png. O texto alternativo, eu vou colocar miniatura e o preço dela é R$ 69,90. Se eu salvar isso daqui e voltar para cá no nosso desenvolvimento, eu já posso ver essa segunda seção criada, né, a seção dos produtos, com a camiseta e a miniatura aqui embaixo dela. E agora com essas 2 seções criadas, só falta para a gente criar essa seção do carrinho. Então eu venho aqui, depois do fechamento dessa seção que eu acabei de criar, vou criar mais um section, e nesse caso, o H2 dele vai ter o texto carrinho, tá? E aqui a gente pode ver que, para fazer esse layout aqui, né, esse template do carrinho, nós podemos adicionar uma tabela, em que o header dessa tabela vai ser essas 3 colunas aqui, item, preço e quantidade. O footer dessa tabela vai ser esse total, que tem o valor total dos produtos que estão no carrinho. E o body dessa tabela vão ser essas 2 linhas, né? A primeira linha é a da miniatura e a segunda linha é a do poster 3. Então vamos começar criando a nossa tabela com um elemento table. Como eu disse, a nossa tabela vai ter um head, que fica dentro do thead. Ela tem um body também, que vai ficar dentro do elemento tBody, e o footer vai ficar dentro do elemento tFoot. Então aqui no header, vamos criar essa linha aqui do header para criar uma linha na tabela. Como nós vimos no começo da aula, eu adiciono um elemento tr, e aqui dentro desse tr nós temos 3 cédulas de títulos, né? Então, para eu colocar aqui uma célula de título, eu coloco o elemento th, vou colocar 3, porque nós temos 3 colunas aqui, e a primeira é aquele texto item. A segunda coluna do header é o texto preço, e a última, a terceira, é o texto de quantidade. Agora, aqui dentro do nosso body, do body dessa tabela, nós temos 2 linhas. Vamos começar criando essa primeira linha, que é a linha da miniatura. Então eu vou criar uma linha com o elemento tr. E aqui nessa linha nós temos 3 colunas, né? Ou seja, nós vamos ter 3 células de dados. Então a primeira célula de dado eu vou criar aqui, é um elemento td. Ela vai ter a imagem do meu produto e o texto, né, o título do meu produto.
Então, primeiro eu vou adicionar a imagem, de novo com uma tag img, e esse produto aqui, que é a miniatura, eu vou pegar o meu produto 2.png, e no texto alternativo eu escrevo miniatura, e depois da imagem eu tenho o título, né, o nome do meu produto, e como ele está destacado eu vou colocar dentro de um strong, e aqui o nome dele nesse caso é miniatura. Então essa é essa primeira coluna aqui de dados. A segunda coluna de dados vai ter o valor desse produto, então eu vou criar aqui a segunda coluna de dados, o segundo elemento TD, e aqui esse preço eu vou colocar dentro de um elemento spam, e aqui eu vou colocar o valor desse produto, que é R$ 69,90. E a terceira coluna dessa nossa linha, eu vou criar aqui o elemento TD, e a gente pode ver que aqui nós temos um elemento que nós não citamos ainda, que é o elemento input, que ele permite ao usuário escolher uma quantidade, né, a quantidade do produto que o usuário quer levar para casa, se a gente pode dizer assim. Então, esse input aqui é um elemento muito utilizado no HTML. A gente sempre vai utilizar ele quando nós queremos pegar algum dado do usuário. Então, esse elemento input, eu vou colocá-lo aqui para a gente ver como que é o padrão dele. O elemento input, por padrão, ele vem com um atributo do type, que é igual a text. Por padrão, ele vem assim. Então, é criado um input aqui para mim, que eu posso colocar tanto letras, quanto números, quanto alguns símbolos. Tá? E o elemento input, ele tem vários tipos, né? Eu posso criar inputs de vários tipos. Eu vou apresentar alguns tipos aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, se eu quiser criar um input do tipo checkbox, vai aparecer para mim esse quadradinho, né? Que é aquele quadradinho que o usuário pode clicar para selecionar, clicar de novo para desselecionar. Um outro input que a gente pode criar é um input que tem um tipo date, né, do tipo data, que o usuário pode escolher aqui uma data aleatória, a data que ele quiser. E assim por diante, a gente tem todos esses tipos aqui que nós podemos criar um input, que é legal você dar uma olhada, porque a gente usa muito esse elemento input para pegar dados do usuário. Tá? E se a gente analisa aqui na nossa página, nós queremos criar um input que só recebe números, né, valores numéricos, que é a quantidade de itens que o usuário quer. Então, para fazer isso, só vou voltar com o nosso template aqui. Para eu criar um input do tipo que só recebe números, eu crio aqui um input normal, que ele vai ser do tipo number. Tá? Ele só vai poder receber números. Depois desse input, a gente tem esse botão escrito remover, que eu vou criar um botão normal, vai ser do tipo button, e nele vai estar escrito remover. Se a gente salva isso daqui agora e volta para o nosso projeto, a gente já pode ver aqui a primeira linha da nossa tabela já criada. É claro que não está nem um pouco parecida com essa tabela aqui, porque a gente vai formatar essa tabela, né, adicionar estilos nas próximas aulas. Mas a gente pode ver esse nosso input aqui já, em que eu posso colocar qualquer valor numérico nele, e se eu tento escrever alguma letra aqui, não vai, né, esse input trava. E eu posso ver que, por padrão, esse input começa com o valor numérico 2. Então, para eu adicionar um valor inicial para o meu input, eu posso colocar um atributo nele, que é o value, e eu coloco que vai ser igual a 2, que é o valor que eu quero que comece. E eu também posso analisar uma outra coisa, que aqui o usuário pode colocar números negativos, né? E eu não quero que isso aconteça, porque eu quero que o valor mínimo desse input seja 0, para que o usuário não pode levar um número negativo de produtos para casa. Então, para eu colocar que eu quero que o meu input tenha um valor mínimo de 0, eu adiciono mais um atributo, que nesse caso é o min, que é o valor mínimo que o input vai aceitar, que no caso é 0. Se eu salvo e volto para cá, eu tento adicionar o número negativo e esse input já trava isso para mim. Então agora nós temos essa primeira linha já criada aqui da nossa tabela e vamos criar essa segunda linha do poster 3. Eu posso simplesmente copiar esse elemento tr e colar aqui embaixo e vou trocar só os dados, né? Então, nesse caso, eu vou querer pegar a imagem do poster3.png. O texto alternativo vai ser poster3. O nome do produto é poster3 e o valor dele é R$19,99. Tá? E também o input dele, por padrão, ele começa aqui com o valor de 1. Então, aqui no value, eu só troco e coloco 1. Se a gente salva isso daqui agora e volta, nós já temos a segunda linha aqui da nossa tabela. E agora só falta para a nossa tabela criar o footer dela. Né? Então eu venho aqui dentro do theFoot, eu vou criar uma linha aqui dentro.
E dentro dessa linha nós temos apenas uma célula de dados, que é essa célula que tem o texto total e o valor numérico desse total. Então eu vou criar aqui uma célula de dados TD para colocar o texto total. Vou colocar dentro de um strong, porque esse texto está destacado ali para mim. Então eu escrevo total. E depois desse strong vem o valor numérico, que eu vou colocar dentro de um span. E aqui vou colocar o valor de 89,89. Mas a gente pode reparar uma coisa, né? Se a gente deixar desse jeito aqui, nós estamos criando apenas uma célula no nosso footer. E essa célula vai estar aqui na primeira coluna da minha tabela. Mas eu quero que essa célula ocupe 3 colunas, para que eu possa posicioná-la aqui na terceira coluna, depois no CSS. Então, para fazer com que essa célula TD ocupe 3 colunas, eu adiciono para ela um atributo callSpan, que vai ser igual a 3, que é o tanto de colunas que eu quero que ela ocupe. Então, a gente salva isso daqui, e agora, só para finalizar, nós temos esse botão de finalizar compra. Esse botão de finalizar compra ele está fora da nossa tabela, mas ele está dentro dessa seção do carrinho. Então eu venho aqui no fechamento da minha tabela, e antes de fechar a seção do carrinho, e vou adicionar aqui um button, que vai ser do tipo button normal, e dentro dele vai estar escrito finalizar compra. Se a gente salva isso daqui e volta para cá, nós podemos ver que a nossa tabela já está criada e o botão de finalizar compra já aparece aqui embaixo. Bom, pessoal, e esse é todo o HTML que essa nossa página loja vai ter. É claro que ela não está nem um pouco igual a essa página bonitinha que nós temos aqui, é porque nós não adicionamos CSS nela ainda. E só para finalizar esse nosso site, esse nosso projeto, vamos adicionar aqui os links do header, que quando eu clico aqui, por exemplo, na home, eu sou redirecionado para a página home, que é o index.html. Na loja eu venho para a página da loja, e sobre eu venho aqui na página de sobre. E aqui no footer também, se eu clico aqui no ícone do Facebook, eu vou para a página do Facebook e assim por diante. Então vamos começar adicionando os links aqui do header. Então para fazer isso a gente vai utilizar aquele elemento âncora que nós vimos no começo dessa aula. Então eu venho aqui no meu header, nessa lista que nós criamos aqui do menu de navegação. Aqui no nosso elemento LI, vamos criar uma âncora nesse href. Como eu quero que, quando o usuário clica aqui, ele vá para a página home, eu vou adicionar aqui um index.html. Por quê? Porque a nossa página home está aqui nesse arquivo index.html. A gente falou um pouco melhor disso nas aulas passadas. E eu coloquei só um index.html direto aqui, porque esse meu arquivo loja.html, que é o arquivo que eu estou, ele é irmão desse arquivo index.html. Eles têm o mesmo pai. Então, por isso que eu coloco direto o index.html aqui. Mas se, por exemplo, eu tivesse uma pasta aqui que, sei lá, tivesse o nome de pages, por exemplo, e por algum motivo esse meu arquivo index.html estivesse dentro dessa página pages, quando eu fosse adicionar esse caminho href aqui, eu não poderia colocar direto o index.html. Por quê? Eu teria que entrar nessa pasta pages primeiro para pegar esse arquivo index.html aqui. Então, nesse caso, ficaria, por exemplo, pages/index.html. Tá? É o caminho relativo que a gente está trabalhando nesse caso aqui. Então, eu só vou voltar esse index.html para cá e excluir essa pasta pages. E ok. E aqui dentro da nossa âncora vai vir esse texto aqui, home, desse jeito aqui. Tá? Então, vamos fazer a mesma ideia aqui para a página loja. Então, aqui no href da nossa âncora, eu vou redirecionar para a página da loja.html e aqui dentro vai ter o texto da loja. E por último, essa nossa LI do sobre, vou adicionar uma âncora, o href vai ser para a página sobre.html e aqui eu vou escrever sobre. Se a gente salvar isso daqui, eu volto no nosso projeto, aqui na página loja, a gente já pode ver que se eu clicar em alguma dessas páginas, eu já sou redirecionado para a página que eu cliquei aqui. E eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou copiar essas alterações que a gente fez aqui, vou fazer a mesma coisa para o header da página index.html, então eu colo isso daqui aqui, e também para a página sobre.html, aqui no header, eu colo isso daqui e salvo isso daqui aqui. E em todas as nossas páginas a gente já vai conseguir ficar navegando aqui pelo header.
E vamos também colocar os links aqui no footer. Então eu quero que quando eu clique aqui nesses ícones das redes sociais, eu seja redirecionado para a página delas. Então o primeiro ícone é o do Facebook. Eu vou pegar aqui a URL do Facebook. E aqui embaixo, no footer, eu vou adicionar uma âncora. O href vai ser igual ao URL do Facebook. E aqui dentro da âncora, eu vou colocar a imagem, o ícone do Facebook para mim. Se eu salvar isso daqui agora e vou clicar aqui no ícone do Facebook, eu já sou redirecionado para a página do Facebook. Mas eu não quero que a página do Facebook abra nessa mesma aba que eu estou. Eu quero que ela seja aberta numa aba separada. Então, para fazer isso, a gente vem aqui na âncora que nós criamos e vamos adicionar aquele atributo chamado target. E vou colocar aqui o valor dele, underline blank. Só de fazer isso, se eu clicar de novo no ícone do Facebook, a página do Facebook é aberta numa nova aba aqui do meu navegador. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para o segundo ícone, que é o ícone do Spotify. Opa! Então, nesse caso, eu vou pegar aqui a URL do Spotify, vou colocar aqui no href, tá? Vou fechar a tag aqui. E aqui dentro dessa âncora vai vir esse ícone do Spotify para mim. Só vou tirar essas linhas. Se eu salvar e clicar aqui, é aberto a página do Spotify. E por último, vou fazer a mesma coisa aqui para o ícone do YouTube. Então eu pego aqui o link do YouTube, copiei e colei no href aqui. Dentro dessa âncora, vou colocar o ícone do YouTube. E também não posso esquecer de adicionar o atributo target, que nesse caso vai ser igual a underline blank. Se eu salvar, a gente clica aqui no YouTube e a gente é redirecionado para a aba do YouTube. Eu só vou copiar essas alterações que a gente fez do footer e alterar aqui no index.html. Então eu colo aqui e salvo, e na página sobre.html eu salvo aqui. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa nossa série de Introdução ao HTML. Esse aqui é todo o HTML que as nossas páginas vão ter. E é claro que nos próximos vídeos a gente vai adicionar estilizações para essas nossas páginas para deixá-las bonitas de fato e apresentáveis, né? E também a gente vai adicionar essa funcionalidade aqui na página loja aqui do carrinho, de quando a gente clicar nesses botões de adicionar ao carrinho, que o item seja adicionado aqui no nosso carrinho. E quando nós clicarmos em remover, o item seja removido do nosso carrinho. Ao longo dos 4 vídeos da série Introdução ao HTML, nós vimos os conceitos principais sobre o HTML e os elementos mais utilizados no dia a dia. É claro que o HTML tem diversos outros elementos que a gente não falou aqui, mas que são um pouco menos utilizados. Só de saber esses conceitos principais, nós já conseguimos criar projetos muito interessantes. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau!